Coríntios capítulo 11, versículo 27. Aqui diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 diz assim. Ó. Eis porque todo aquele que come do pão ou bebe do cálice do Salvador indignamente será réu do corpo e do sangue do Salvador. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Agora, irmãos, veja bem. Por que eu estou falando isso? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Dentro das denominações, eles não têm condição alguma de fazer o partir do pão ali. Quem participa do partir do pão dentro das denominações, estão participando do partir do pão da divisão. Não é do pão da comunhão, é do pão da divisão. Porque toda denominação é uma divisão. E a Escritura nos fala, aqui está falando o quê? Aqui está falando aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Romilson, o que é o corpo? Aqui está falando do corpo, a igreja. O que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10? Olha o que diz aqui, ó. 10:16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue do Machia? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo do Machia? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Tá vendo aí, irmãos? Então aqui está dizendo que nós agora formamos um com Yahshua, nós formamos um só corpo com ele. Então nós temos que entender que a igreja é o corpo do Machia, ela faz parte dele, a igreja é o corpo de Yahshua. O que os coríntios estavam fazendo? Diz que um chegava e comia na frente dos outros, aí que os outros chegavam não tinha mais nada para comer, e aí eles partiam o pão ali sem entender que aquela ceia que estava fazendo, porque o partir do pão ali era junto com a ceia. Eles traziam uma ceia, eles faziam uma grande refeição entre eles, e aí no final da ceia eles partiam o pão. Só que a hora que eles iam partir o pão, um já estava lá morrendo de fome, outros estavam embriagados, e aí o apóstolo Shaul virou e falou assim, você está partindo o pão aí, mas sem entender, sem discernir o que é o corpo do Machia. Primeiro, para vocês partir o pão, vocês têm que discernir o que é o corpo. Então o que eu quero trazer para vocês, irmãos? Para vocês fazer esse partir do pão, para pegar lá o pão sem fermento, e pegar o vinho lá que representa o sangue do Machia e fazer entre vocês, primeira coisa para vocês fazer isso, vocês têm que discernir o que é o corpo. Romilson, o que é o corpo? O corpo são todos os crentes em uma cidade. Na cidade onde vocês moram, vocês têm que entender que até os crentes que estão dentro das denominações, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, são nossos irmãos. Se você não entender que eles são nossos irmãos, você não pode participar desse partir do pão. Você tem que entender que eles são nossos irmãos, independente do engano que eles estejam, independente do nome pagão que eles estejam invocando, eles são nossos irmãos. Você tem que entender que eles são nossos irmãos, que todos nós somos um. Porque se você comer desse pão sem conhecer o corpo do Machia, discernir significa conhecer plenamente. Se você não conhecer o corpo do Machia plenamente, você come para sua própria condenação. Tá entendendo? Vou ler aqui agora no rodapé da Bíblia de Jerusalém para você ver aqui, ó. Se aquele que partilham da refeição eucarística, ou seja, do corpo, não estão realmente unidos no amor, porém, põe-se na mesma categoria daqueles que mataram o Yahshua. Está dizendo assim, se aqueles que se reúnem para poder partir o pão, não entendem que todos são irmãos, que todos precisam do outro, que todos são membros do corpo, que esse dedo precisa desse. Meu dedo está sujo de tinta aqui, não repara não, irmãos? Então, se esse dedo aqui precisa desse, esse dedo precisa desse, se você não entender isso, que nós todos somos membros do mesmo corpo, que nós temos que amar uns aos outros, que nós temos que ter comunhão uns com os outros, se você não conhece isso, você está matando Yahshua, está dizendo aqui, está entendendo? Ó, se aqueles que partilham a refeição do corpo não estão realmente unidos no amor, põe-se na mesma categoria daqueles que mataram a Yahshua. Aqui embaixo assim, a critério nesse exame de si, deve ser a qualidade de sua relação com os outros membros da comunidade. Você tem que ter comunhão com todos os crentes, independente de qual denominação que ele esteja. Só se ele não quiser ter comunhão com você, tá entendendo? Mas você tem que tratar todos os crentes das outras denominações como sendo seu irmão no Machia, independente do engano que ele esteja. Independente dele estar embriagado com o vinho da Babilônia, mas você tem que entender que ele é seu irmão. Isso é discernir o corpo do Machia. Outra coisa para você entender o que é o corpo do Machia, você tem que entender
que só existe uma igreja em cada cidade. Por isso fala a igreja em Coríntio, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, tudo é nome de cidades, mas porém só fala a igreja, não fala as igrejas em Sardes. Então, se eu moro em São Paulo, só existe uma igreja em São Paulo. Se eu moro em Paracatu, só existe uma igreja em Paracatu. Cada cidade só pode ter uma igreja naquela cidade. Tá entendendo? Aí eu vou entender que ali existe o corpo do Mashiach. Quem é a igreja de tal cidade? É o corpo do Mashiach naquela cidade. Então eu não posso fundar denominações. Então quando eu coloco denominações, eu falo, não, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana. Aí o que eu estou fazendo? Eu não posso partir o pão, porque isso são divisões. Eu não estou discernindo o corpo. Eu não estou discernindo o corpo. São divisões. São divisões. O que está escrito no livro de 1 Timóteo? Admoesta o homem faccioso uma ou duas vezes. Se ele não parar com a divisão, larga ele, porque por si só ele já está condenado. Então nas denominações não existe o partir do pão na comunhão. Existe o partir do pão na divisão. Porque cada um defende a sua placa. E aí eles participando, eles fazendo parte do pão dentro da denominação dessa forma, estão comendo o partido do pão ali para sua própria condenação. Porque eles não estão discernindo o que é o corpo do Mashiach. Porque se eles discernissem o corpo do Mashiach, eles tiravam todas as placas das denominações e entendiam que eles formam um corpo só. Que eles todos são irmãos do Mashiach. Espero que você esteja entendendo. Então essa é a questão, irmãos. Nós não podemos ter divisões, nós temos que discernir o que é o corpo do Mashiach, que é a igreja. Olha o que diz aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18, versículo 17 e 18 diz assim: dito isso, não posso louvar-vos, vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Ele falou assim, quando vocês se reúnem como igreja, vocês se reúnem para pior, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis como igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio, e é preciso que haja divisões entre vós, partidos, a fim de que se torne manifesto entre vós aqueles que são aprovados. Ele falou assim, até necessário mesmo que haja divisões, que haja partido no meio de vós, para se revelar aqueles que são aprovados, os verdadeiros crentes, porque os verdadeiros crentes não vai tomar partido para a Assembleia, nem para a Presbiteriana, nem para a Batista, não. Ele vai tomar partido só pelo nome de Yahshua e entender que todos os crentes formam um só. Formam um só. Então, irmãos, nós temos que fazer sim o partir do pão, nós temos que ter comunhão no partir do pão e no cálice. Você vai reunir com os irmãos, não interessa. Se na cidade onde você mora só tem alguns ali que conhecem o nome de Yahshua Mashiach, se é 2, se é 3, se é você entre você e a sua esposa, se é só vocês dois que conhecem, vocês vão fazer entre vocês dois o partir do pão. Mas entendendo que todos os crentes formam um só corpo com o Mashiach. Aí vocês podem participar. Porque aqui diz assim, ó, por isso há muitos no meio de vós que estão dormindo espiritualmente. Muitos já até morreram. Por quê? Porque você partir o pão da maneira corretamente, discernindo o que é o corpo do Mashiach, traz saúde espiritual para você e traz saúde física também. Mas se você partir o pão erroneamente, se você partir o pão bebendo, prostituindo, fazendo coisas erradas, e se você partir o pão sem discernir o que é o corpo do Mashiach, você bebe para a sua própria condenação. Tá entendendo? Porque você não está entendendo que aquele corpo ali não pode ser dividido, que aquele corpo ali é santo, que você não pode trazer fermento para esse corpo, você não pode trazer enganação para este corpo. Tá entendendo? Então tem até um recado aqui que eu quero trazer para esses irmãos que ficam trazendo contenda aí nos grupos aí. Veja bem, irmão, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. A Bíblia diz que aquele que danificar o corpo do Mashiach, o tal será danificado, o tal será destruído. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Se você não pode participar da edificação da igreja, então é melhor que você não destrua a edificação da igreja. Porque se você atrapalhar a edificação do templo do Eterno, a Escritura diz que você vai ser destruído. Tá entendendo? Você vai ser lançado lá nas trevas exteriores para você aprender que você estava mexendo na obra do Eterno, na construção da igreja do Eterno. Se você acha que um irmão lá está fazendo errado, então vai lá e faça melhor do que ele, mas não critica não, meu irmão. Não critica não que você vai pagar pela danificação da edificação da igreja. Você não sabe o quanto é séria a edificação do templo do Eterno. O Eterno está edificando uma casa para poder habitar nela. Está lá no livro de Efésios capítulo 2, versículo 18 em diante. Fala que o Eterno, ele quer edificar uma casa para poder habitar nela.
Tá entendendo? Essa casa está no processo de edificação. Se você danificar a edificação do eterno com essas contendas aí, ó, irmãos, tem grupo aí que é até melhor sair fora deles, porque eles não trazem edificação alguma. Tem irmãos aí que aprendeu o nome conosco, aprendeu que não existe trindade conosco, aprendeu que existe vários fermentos aí que foram acrescentados, aprendeu várias coisas conosco, porém hoje se virou contra nós. Está nos amaldiçoando, está blasfemando, está cuspindo no prato que comeu. Mas eu coloco essas pessoas na mão do Eterno, o Eterno é que vai tratar com elas. Eu não tenho nada, eu só oro para essas pessoas, mas quem vai tratar com elas é o Eterno. Toma cuidado, irmãos, para você não atrapalhar a edificação do Eterno. Então eu espero que você entendeu essa questão da ceia. Ali fala assim, lá fala que nós não podemos ser participantes da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. Está em 1 Coríntios capítulo 10. O que é ser participante da mesa do Eterno? É participar das coisas do Eterno e querer participar das coisas do mundo. Você está aqui participando das coisas do Eterno e depois está lá jogando baralho, prostituindo, farriando, assistindo tudo quanto é porcaria na televisão. Você está participando da mesa dos demônios. Depois você quer participar da mesa do Salvador, quer participar da comunhão do partido do pão e do cálice. E aí o Eterno não aceita esse tipo de coisa, meu irmão. Você tá participando da condenação para si próprio. E outra, se você for partir o pão junto com os irmãos, não estou falando nas denominações lá, porque na denominação lá fala, por isso muitos já morreram e estão dormindo espiritualmente. Está tudo dormindo espiritualmente porque está comendo o pão da divisão lá. Mas eu estou falando do partir do pão verdadeiro. Se você participar da ceia verdadeira no meio dos irmãos que invocam Iau e Yash, e você participar dessa ceia incorretamente, meu irmão, você vai atrair para cima de você só coisa ruim. Entendeu? Você vai atrair para você morte espiritualmente, porque você está comendo sem discernir o corpo. Então espero que você entendeu. Vamos partir o pão sim, irmão. Existe o partir do pão, para nós nos fortificar, principalmente agora antes do arrebatamento. Porque Elias participou, comeu do pão e andou 40 dias e 40 noites. E os apóstolos tudo partiu o pão. E não tinha esse negócio não. Paulo falou, fazer isso em memória dele até que ele venha. Então a Páscoa, ela mostra a volta de Yahshua. Por isso que o arrebatamento é na Páscoa. Ela anuncia a morte de Yahshua até que ele venha. Fazer isso em memória de mim até que ele venha. Então a Páscoa anuncia a volta dele e anuncia a sua morte, anuncia que ele morreu por nós e que ele vai voltar. Então fica na graça e na paz do Eterno.